bem, pessoal? Hoje aqui eu tô rapidinho aqui fazendo um bate-papo muito jóia com a dona Clarice. A gente vai falar um pouco, pegando aí a comemoração dos 75 anos da IECI. Então a gente vai falar um pouco, fazer uma coisa diferente, trazer um pouco da história, trazer um pouco do que ela conhece, falar um pouquinho do que ela viveu aí com a nossa igreja. Dona Clarice, brigadão aí por estar falando aí com a gente. Então, obrigado aí por dispor desse tempo aí. Então, começa falando um pouco da senhora, sua idade, a sua família. Fala um pouco, para quem não conhece, não é todo mundo que conhece a senhora, né? Então, fala um pouquinho. A minha idade, eu estou com 88 anos. Uhum. Eu vim para a nossa igreja em 44, no finalzinho de 44. Uhum. Aí eu já vim direto para a casa do meu tio, que é o pai do Ari, né? Ah, sei. Aí ele frequentava a igreja presbiteriana. Uhum. Aí ele abriu uma igreja lá na Rua da Chácara. Uhum. Então ali foi a nossa família que começou. Uhum. E dali veio vindo as pessoas que a gente estava pregando. Ele pregava muito nas praças, ali no Moinho Velho. Aí veio o pai do Gessé. Do pai do Gessé veio... E aí chegando as pessoas, né? Uhum. Eu sei que depois já estava muito grande, ali, não cabia ali na sala. Aí um senhor, que é seu Daniel, ele alugou outro quarto grande, que era uma sala dele, né? Então ele cedeu para nós, na Rua Drava. E ele era dos irmãos Unidos. Então ele dava a casa dele para nós e ele ia para a igreja dele, os Irmãos Unidos. Aí nós fazíamos a escola dominical, o culto à noite ali. Depois, meu tio comprou, porque o pai do Ari é meu tio, né? Certo. Ele comprou a casa do meu cunhado, que fica onde está a igreja agora. Ah, tá. E só uma pergunta. Ali era tudo assim, era tudo tipo rua de terra? Como que era ali a região? Parecia, ou era algo mais parecido com sítio, com fazenda? Ali já tinha asfalto. Já tinha asfalto? Ali já tinha. Tinha. Quando ele comprou ali que antigamente era a Rua Adriática, depois ficou a Regina Aragão agora, né? Uhum. Então, aí ele comprou essa casa, que é 3 casas para cima da igreja, para baixo onde está a igreja, era tudo do meu cunhado. Aí certo. Ele vendeu o meu tio para a igreja. Uhum. Aí fomos construindo, né? Uhum. As mulheres trabalhando, as senhoras de idade com a vareia, a outra levava tijolo, ajudando os pedreiros. Outras traziam o café da tarde para ajudar, né, os irmãos a construir a casa da igreja. A mulherada também metia a mão na massa, literalmente, né? Trabalhava bastante. Uhum. Aí depois nós fizemos a igrejinha pequena, naquela época era pequena. Uhum. Aí depois fomos trabalhando, aí a igrejinha já estava pequena para o povo que tinha. E aí começou a vir, meu tio trabalhava muito, ele visitava muito, então aí começou a chegar as pessoas, né? Senhor.
Bom dia, graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, seja via YouTube, Facebook, no Spotify, pelas mídias sociais. Que o Senhor abençoe sua vida nesse dia, nesse momento que você está ouvindo, talvez seja no trabalho, talvez em casa, como seria no caso do nosso culto. Que o Senhor esteja falando nessa manhã no nosso coração. E estamos chegando quase a 2 meses, né? Já um pouquinho mais de 2 meses dessa quarentena, e esse tempo de crise que de fato tem revelado e continua a revelar muitas áreas da nossa vida que precisamos de fato colocar diante do Senhor. Nesse mês da família, nós semana passada estávamos comemorando, né? O dia domingo passado nós comemoramos o que? O Dia das Mães, tempo onde nós falamos sobre a vontade de Deus de formar sempre uma família de fato com muitos filhos semelhantes, parecidos com Cristo Jesus, pessoas, homens, mulheres, crianças de todas as faixas etárias que tenham as características daquele único filho que nós sabemos chama Jesus Cristo. Muito bem, hoje queria também continuar falando um pouco sobre o nosso tema do mês, a família. E eu queria falar, se podemos dar o título à pregação, a dinâmica de Deus com a sua família. Como é que Deus trata com a família dele? Como que Ele cuida da sua família? Como que Ele guarda cada um dos seus filhos? Como que Ele educa? Qual é a dinâmica de Deus na nossa vida diária? E para isso eu queria me remontar junto com vocês a quase 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás. Lá em João 15, o evangelho do apóstolo João, ele vai nos falar um pouco sobre uma parábola muito conhecida que Jesus vai usar para retratar a maneira de Deus lidar com aqueles que são os seus discípulos. Nós também sabemos que os discípulos de Cristo faziam parte daquele grande grupo, a família de Deus, pessoas que seriam capacitadas para ensinar, para instruir homens e mulheres a serem cada dia mais parecidos com Jesus. E antes de começarmos com a nossa exposição e com a nossa pregação, eu queria que nós orássemos, colocando o nosso coração diante de Deus, para que o Senhor fale conosco nesse dia, fale conosco nessa situação, nesse momento que nós estamos atravessando. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, nesse dia nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, confiando, Senhor, que Tu estás trabalhando na nossa vida, continuando, Senhor, a formar o caráter de Cristo Jesus em nós, continuando, Senhor, a trazer, Senhor, no nosso coração um caráter que seja do Teu agrado, Pai. Eu peço que nesse dia o Senhor continue a falar por meio da Sua palavra de forma clara para nós quais são as características, quais são as dinâmicas que o Senhor tem para lidar conosco, para trazer para nós, Senhor, maturidade, para nos instruir de fato na palavra de Deus e para que sejamos cada dia mais propensos a dar fruto para Ti, Senhor. E o que são os frutos, se não somente a maneira, Senhor, de glorificar o Teu nome, e tudo isso sempre por meio da adoração e o louvor a Ti, Pai. Adoração que se dá por meio do nosso caráter, por meio das nossas atividades, das nossas atitudes e por meio do nosso relacionamento contigo. Que Teu Espírito Santo continue, Senhor, a nos guiar no resto desse tempo que teremos aqui, Senhor, compartilhando a Tua palavra. Obrigado porque podemos fazer isso ainda de forma livre, podemos abrir a Tua palavra, entender os Teus conselhos, os Teus desígnios, Senhor, para nós. Nos dá da Tua sabedoria, nos dá entendimento. Abre os nossos olhos, Pai, para que a gente possa enxergar as maravilhas da Tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. João capítulo 15, eu queria ler com vocês o verso 1 até o 11. E logo depois começar a explicar, dando uma pequena introdução.
e falando um pouco do contexto de tudo que a gente vai ler, tá? Mas primeiramente queria ler com você lá em João capítulo 15, no verso 1 até o 11, eu estou lendo na NVI, tá? Caso você tenha uma versão diferente, então você já vai entender o porquê. João capítulo 15, verso 1 até o 11 diz assim: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. É Jesus Cristo falando. Todo ramo, na verdade, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês, ele estava dizendo para quem? Logo mais iremos ver para quem. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5: eu sou a videira, diz Jesus Cristo, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Verso 9: como o Pai me amou, assim também eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Último versículo 11 diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Para quem Jesus está falando tudo isso? Bom, Jesus estava falando lá no jardim do Getsemane para os seus discípulos. E esse capítulo, o capítulo 15, o começo do capítulo 15, a continuação dele, ele é impossível de você ter um entendimento pleno, a menos que você leia desde o capítulo 13 em diante. Como eu não quero me estender muito, e acho que é um tema que dá para abordar em algum momento numa escola bíblica, então eu quero me focar especificamente nesses versículos que nós lemos hoje. João 15, 1 ao 11. Mas não queria fazer isso sem antes explicar o contexto. O Senhor Jesus, ele estava entrando em Jerusalém, tinha acabado de entrar em Jerusalém, era a última semana de vida. E nesse lugar ele é recebido pelo povo, mesmo povo que, quando você pensa e quando você lê as Escrituras, é o mesmo povo que irá rejeitá-lo e condená-lo no próximo final de semana. A última noite de Jesus com seus discípulos, Jesus antecipa a crise que está vindo, e então ele chama os seus discípulos e começa a comentar com eles e a contar para eles a necessidade que eles têm de ficar apegados aos ensinos, aos fundamentos, aos exemplos que Cristo já tem mostrado nesses 3 anos de ministério até aquele então. Ele está chamando aos discípulos para que eles vejam o exemplo dele, né? Você lendo o capítulo 13, capítulo 14, você vai ver como Jesus ensina aos seus discípulos com o seu exemplo. Os exemplos do próprio Cristo, para que eles vejam que Deus continuará do lado deles toda vez que eles permaneçam. Essa é a palavra central da nossa pregação, que logo mais eu estarei explicando. Permanecer, né? Para que eles permaneçam firmes nos ensinamentos, nos fundamentos
e nos exemplos de vida de Cristo. Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus seria traído, levado preso, abandonado pelos seus seguidores, também pelos seus próprios discípulos. Por esse motivo, Jesus queria lembrá-los da importância de ficar apegados a tudo o que eles tinham falado. Os capítulos 13, 14 e 15 do Evangelho de João são complementares entre si. A gente nunca vai saber para quem que Jesus fala essas coisas que nós lemos, se nós não lemos esse capítulo 13 e 14. Então, em casa, talvez no seu momento de estudo da Bíblia, você possa fazer um estudo mais aprofundado e começar a pensar em alguns detalhes dessa leitura que nós fizemos. Então, estes capítulos são complementares e contêm neles justamente a fala de Jesus para seus discípulos. Mas presta atenção, aqueles que eram mais próximos. João já vai começar a distinguir entre os discípulos que eram mais próximos, que no caso eram os 12. Não chegamos a falar já dos 70 discípulos de Cristo, mas no caso aqui ele se refere aos 12. No caso 11, porque no capítulo 13, João também já faz distinção entre os Judas Iscariotes, né? Que estava no meio deles, mas não era deles. Então, veja o pano de fundo. O que está acontecendo? Grande crise está para chegar. Um momento complicado está se apresentando, e é quando Jesus Cristo vai ser levado preso. E nesse momento, antes que tudo aconteça, antes que a maldade dos homens se manifeste plenamente, Deus já se antecipa e por meio de Cristo já anuncia aos seus discípulos o que irá acontecer e que eles deviam estar apegados àqueles ensinos, àqueles fundamentos e ao testemunho de Cristo. Então ele vai falar de uma parábola, e essa parábola que eu quero que a gente considere hoje como a dinâmica de Deus com a sua família, com os que são seus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que Jesus está dizendo quando ele diz isso? Cristo sempre será o ideal de Deus. Ele conseguiu viver a vida que Adão não conseguiu viver. Então, enquanto ao plano ideal de Deus, Adão não conseguiu viver, Israel não conseguiu viver. Cristo conseguiu ser o Israel que Israel nunca conseguiu ser diante de Deus. Alguém que representasse, que vivesse, que estivesse totalmente ligado, alguém totalmente dependente, alguém frutífero aos olhos de Deus. Alguém que traga frutos. Mas que tipo de frutos? Ele diz aqui: eu sou a videira. Quero atentar primeiramente a esse fato. Jesus é a videira. Ele é aquela árvore que Israel deveria ser. Em Jeremias, quando você lê em Jeremias, creio que no capítulo 37, ou no capítulo 7, você vê que Israel foi chamado para ser a videira de Deus. Só que essa videira não deu frutos, de fato, e não trouxe aqueles frutos que Deus estava preparando para eles, por causa da sua desobediência. Mas Cristo sempre esteve ligado ao Pai, sempre esteve dependente do Pai, sempre foi obediente ao Pai. Então ele se diz a si mesmo: eu sou a videira. Mas veja como ele nos chama: vocês são os ramos. Os ramos são aquela parte da videira que está sempre ligada, conectada ao centro da ramificação de uma videira, né? E o Pai é o agricultor. Deus é quem sempre estabeleceu a terra. Deus é que com a sua soberania e o seu cuidado guarda todas as coisas, cuida e sustenta tudo o que acontece. Então ali Jesus começa a ensinar os seus discípulos e está dizendo: gente, vocês que são os ramos são os meus discípulos.
Todo aquele que acredita em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador é um discípulo de Cristo, ou tem se tornado um discípulo de Cristo. Ainda que você não viva como tal, mas você se tornou alguém totalmente dependente da videira, alguém conectado a Ele, porque a videira é o que nos dá a vida. Porque um ramo, se não está conectado à videira, como vai dizer essa parábola, não tem vida em si mesmo. Então você e eu, se acreditamos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos família de Deus, totalmente dependente e conectados à videira. E aí diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nossa, mas o que significa essa palavra corta, pastor? Gente, eu queria lidar com vocês no primeiro ponto, essa palavra corta. Essa palavra corta, no significado literal da palavra no original, na verdade não significa cortar como nós entendemos, porque quando você pensa numa videira e você pensa nos ramos das uvas, normalmente nós pensamos numa parralheira que está pendurada, de algum lugar. Só que anteriormente não era essa a maneira que as videiras eram construídas. Na época, ou no tempo dos judeus, as videiras eram colocadas no chão. E como elas estavam no chão, se elas estavam muito apegadas ao chão, cheio de pó, cheio de lama, cheio do calor do lugar que é árido lá em Israel. Essa palavra, na verdade, é aire ou air é a palavra. Essa palavra significa também levantar. Só que para maior entendimento, essa palavra também pode ser cortar. E levantar em que sentido? Para que ele possa dar fruto, é necessário que você limpe, primeiramente, corte as partes de baixo e levante aquele ramo que ainda não tem fruto, certo? Mas ele precisa ser levantado para que o sol chegue até ele, para que ele possa ter de novo a possibilidade de crescer. Só que nesse processo, gente, muita coisa acontece. Nesse processo onde é necessário você tomar um cuidado, um certo, vamos dizer assim, o agricultor ele precisa às vezes até remexer o ramo para que ele possa chegar no lugar que ele queria. E esse processo é um processo de correção, porque de fato nós precisamos ter bem claro o que é o que Deus faz com os seus filhos. Entenda que Ele está falando para os seus filhos. Ele está dizendo: vocês são os ramos, aqueles que estão grudados a Ele. Mas aquele que não dá fruto, Ele corta. E na luta contra o pecado, diz em Hebreus capítulo 12, verso 4 até 8, eu queria ler com vocês a maneira que Deus lida com os seus filhos. Hebreus 12, 4 até 8. Faz parte desse processo de cortar ou de levantar novamente para que possamos dar frutos. Hebreus capítulo 12, 4 a 8. Hebreus 12, 4 a 8 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Quando diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Vamos aí de novo. Vamos voltar à ideia da videira. O ramo
a videira, perdão, os ramos simbolizam os filhos de Deus, os discípulos, pessoas que estão totalmente grudadas e dependentes de quem? Da videira. Porém, há uma característica que nós iremos ver um pouco mais para frente, que demonstra quem são os verdadeiros discípulos e filhos de Deus. São aqueles que dão fruto. Porém, se um não dá fruto, por quê? Porque talvez não está realmente vivendo a vida que a Deus lhe agrada. Então a tendência é que Deus realmente venha corrigir, disciplinar, e essa palavra cortar ou levantar pode ser entendida também como essa parte da disciplina de Deus. De Deus ter que criar de novo um ambiente ou transformar de novo o ambiente onde nós estamos, para que logo depois nós possamos dar o quê? O fruto esperado. Toda situação difícil e complicada na nossa vida pode servir como um instrumento de disciplina de Deus. E como que eu identifico isso, pastor? Como eu identifico quando Deus está me disciplinando? Gente, há 3 coisas que Deus faz conosco no processo da disciplina. A nós que muitas vezes nos desviamos do foco de trazer fruto para Deus. Vamos fazer um parêntese. Quando eu falo fruto, o que eu estou falando? O que é um fruto? Pois é, gente, fruto pode ser 3 coisas na vida do cristão. Fruto pode ser almas que você consegue trazer para o Senhor, almas que você ganhou para o Senhor, mas não é só isso. Almas que, de fato, pela pregação eu coloquei aqui, ou pela influência e pelo ensino da palavra, acompanhada do seu testemunho, se rendem a Deus, pode ser primeira questão. Outro fruto, que também faz parte do mesmo, né? O fruto também pode ser boas obras, que fazem parte do testemunho de ser cristão. Boas obras que somos capazes de fazer quando somos guiados pelo caráter e o controle do Espírito Santo, quando nos deixamos encher realmente pela videira e estamos permanecendo nela. E fruto, desde a minha perspectiva, também é o caráter. Fruto pode ser também o caráter, uma vida que representa os frutos, ou o fruto do Espírito. E qual que é o fruto do Espírito? Amor, felicidade, paciência, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, perseverança, alegria, benignidade, características plenas de Jesus. Quem é a videira? Você vê a correlação que tem entre você estar com a videira, você ser um ramo, certo? Na parábola nós somos um ramo e estamos totalmente ligados e dependentes da videira. Só que nós sabemos que o fruto do Espírito é tudo aquilo que acabei de citar. E tudo aquilo que acabei de citar são plenas características de Cristo Jesus. Então, se eu sou um ramo, eu dando frutos, eu também devo ter o mesmo caráter de Cristo. Ou apresentar às pessoas o mesmo testemunho que Cristo nos apresentou. Falar com as mesmas palavras que Cristo falou, agir da mesma maneira que Cristo agiu. Muitas pessoas pensam que frutos somente são almas, pessoas convertidas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de fruto muitas vezes é quando você apresenta o Evangelho para algumas pessoas? E na frente dessas pessoas que são seus discípulos, você é uma coisa. Mas quando ninguém te vê, quando você está em casa, talvez essas características do fruto do Espírito não se manifestam na sua vida ou na vida da sua família. O fruto para o qual nós somos chamados é um fruto pleno, que envolve sim essas 3 áreas mencionadas aqui. E o primeiro ponto, como eu disse, é almas ganhadas para o Senhor, com certeza é um fruto valioso. Boas obras que nós fazemos com a dependência em Cristo e com o poder dele, mas sobre todas as coisas é um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus.
Quando essas coisas não acontecem na nossa vida, quando nós nos deixamos guiar pela vaidade desse mundo, é necessário que Deus nos discipline. Ou no caso, corte, ou como disse, levantar. Aquela palavra levantar. Porque na luta contra o pecado, diz lá em Hebreus, vocês não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Muitas vezes nos entregamos à vaidade do mundo tão facilmente. E por esse motivo, há um processo que Deus precisa fazer conosco. E eu quero que você veja lá em Hebreus, de novo, as palavras que o autor dos Hebreus vai falar, quando ele diz assim, veja o processo da disciplina. Verso 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Hebreus capítulo 12, verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Veja, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Tá? Não magoe com a sua repreensão, pois o Senhor a quem ama disciplina e castiga todo aquele que aceita como filho. Em outra versão, na Almeida Revista Corrigida, diz estas seguintes palavras: que o Senhor começa com uma correção, ou seja, Ele nos coloca de volta no caminho. Se a gente faz algo errado, estando no caminho, Ele nos repreende. E logo depois, se a gente continuar sendo insensato e tolo, a palavra que está colocada lá na Almeida Revista e Corrigida é nos açoita, né? O açoite. Deus açoita a cada um que com a sua teimosia persiste em continuar num caminho diferente para o qual foi chamado. Anteriormente, quando eu era criança, assim como meu irmão também, minha mãe falava algumas coisas e o meu pai também. E a maneira dele lidar com a gente era mais ou menos parecido com esse processo que eu falei aqui. O processo é correção, repreensão e açoite, certo? Os três. Às vezes meu pai e minha mãe não tinham muita paciência com a gente, porque a gente era muito malandro também, eles já pulavam para o terceiro passo, que é o açoite. Mas Deus, na sua paciência com os seus filhos, aqueles que Ele ama, Ele lida como? Com correção. Você sempre vai ver que Deus nos corrige. Como? Com a sua palavra. A sua palavra tem sempre o intuito de nos trazer para o caminho, de nos colocar na dependência do Senhor. A repreensão é uma palavra mais dura, muitas vezes já são consequências dos nossos atos errados. Mas açoite já é quando você começa a sentir a dor ou a vergonha de algum ato ético, moral, ou mesmo uma desobediência diante de Deus. E isso, de fato, diz aqui que nós não devemos desprezar. Nós, como filhos de Deus, não devemos desprezar a disciplina do Senhor, pois o amor de Deus se demonstra na disciplina. Pare para pensar em algum momento da sua vida, e isso eu coloquei aqui como eu posso identificar uma disciplina de Deus, pastor? Pois é, eu posso identificar uma disciplina de Deus quando eu olho para trás na minha vida e eu começo a pensar em algum momento vergonhoso, algum ato vergonhoso que depois trouxe consequências ruins para mim, mas que eu olhando para trás eu posso dizer: nossa, se eu não tivesse passado por aquele momento de dor, aquele momento que estando lá me pareceu ruim, se não tivesse passado por aquilo, hoje não seria a pessoa que eu sou. Eu não teria crescido, eu não teria amadurecido. Isso é uma disciplina. Um momento difícil, um momento complicado, um momento de vergonha talvez,
que por causa da nossa tolice, da nossa autossuficiência, o Senhor teve que nos permitir passar para que logo depois, mais humilhados, nos apeguemos a Ele e busquemos somente nele o contentamento para as nossas vidas. Isso é o que Deus faz com os seus filhos, que muitas vezes erramos. Ora, imagine como Deus trata os seus filhos. Nós, que muitas vezes erramos com uma falta de ética e moral cristã. Mas também pense como Deus nos ama se Ele nos corrige. Porque como termina Hebreus? Hebreus fala assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então preste atenção, se você tem andado pelo seu próprio caminho, se você tem andado sem dar fruto, e fruto eu já falei, quais são os frutos, né? Talvez você não tenha conseguido ainda pregar o evangelho para alguma pessoa, talvez você tenha muita dificuldade de fazer boas obras, e com o poder de Deus, claro, mas se a sua vida também ainda nunca teve uma mudança de caráter, então você precisa pensar: se Deus ainda não me disciplinou, então quer dizer de fato que eu sou filho de Deus? Porque alguém que é discípulo de Cristo, um ramo que está realmente ligado à videira, deve dar fruto. E já falei os 3 tipos de fruto. Talvez, como disse, você não pregou o evangelho, talvez você ache muito difícil fazer boas obras para outras pessoas, mas sua vida pessoal, se ela não mudou desde o começo, desde o dia que você declarou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e você continua na mesma coisa, sem ter nenhuma punição, então se preocupe, porque talvez você não seja filho de Deus. Nós precisamos pensar isso e considerar que de fato devemos dar fruto. João capítulo 15, continuando, diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Agora quero falar sobre os cristãos que já deram fruto alguma vez na sua vida, ou que estão dando. Mas sabe o que acontece muitas vezes, como é costume do ser humano? Quando a gente dá fruto, a gente se apega somente àquelas coisas. Talvez você já tenha mudado ao longo de toda a sua vida, talvez seu caráter já mudou. Anteriormente você era irado, hoje não é mais. Anteriormente você mentia, hoje não mente mais. Mas talvez aquelas bênçãos que temos recebido por estarmos apegados à videira, aqui são crentes, tá? Pessoas que têm dado fruto, talvez aqueles frutos, em algum ponto, ao invés de se tornarem de fato algo bom para mim, eu tenho começado a ficar relaxado. Eu, cristão, que talvez já preguei o evangelho para muitas pessoas, e muitas pessoas se converteram. Talvez já fiz boas obras com o poderoso nome de Jesus e em nome de Jesus. Talvez algumas áreas da minha vida já mudaram e já não são a mesma coisa. Mas talvez o meu crescimento tenha ficado ali. E sabe o que Deus faz? Deus quer de fato que todos nós, os seus filhos, demos fruto. E por esse motivo, Ele poda. E podar é diferente do que cortar. Porque a poda você realiza em pontos específicos para que tenha maior crescimento. O ramo, a árvore, para que dê mais fruto ainda. Então talvez algumas daquelas bênçãos que você tenha recebido, ou que você tem ganho, ou que você tem observado na sua vida, em algum ponto se tornaram uma coisa maior do que Deus, e aquilo não permite que você possa dar muito mais fruto ainda.
Talvez Deus queira mudar ainda mais áreas da sua vida, mas porque temos ficado estagnados num ponto só e acostumados e conformados àquilo que nós somos hoje, não estamos mais querendo fazer a obra do Senhor. Não estamos mais deixando que Deus venha moldar o nosso coração. Não estamos deixando de fato que Deus amolde a nossa vida conforme o seu propósito, que é que sejamos conforme a imagem de Cristo Jesus. Vou ler contigo uma coisa. Diz aqui, vamos continuar lendo a leitura do capítulo 15 de João. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Primeiro ponto, precisamos permanecer em Deus para tudo sempre, para que as nossas obras sejam feitas para a glória dele. Diz assim: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Você e eu não podemos gerar boas obras partindo somente do nosso coração, porque essas boas obras são boas segundo eu, não segundo o que Deus diz, e são para muitas vezes nos glorificarmos e não glorificar a Deus. Diz assim: vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Verso 7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Verso 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Veja o que segue: quando vocês dão muito fruto, e assim serão os meus discípulos. O que caracteriza aos filhos de Deus, aos discípulos de Cristo, são os frutos. Fruto que já mencionei, de novo, tá? Fruto não é só a alma que você ganha para Jesus, não é só isso. É isso sim, mas não é só isso. É também o testemunho e as boas obras em Cristo Jesus que você é capaz de fazer com o poder do Espírito Santo. E o terceiro é o caráter de Cristo em você. Quer saber por que é tudo isso? Vamos continuar lendo. Verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha, a maneira de você permanecer no amor de Cristo é como? Obedecendo aos seus mandamentos. Verso 11: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Quer saber por que Deus corta e poda os ramos? Porque Deus quer alegria no nosso coração. E sabe que é o mais difícil de você ver? É um crente equilibrado. Porque existem pessoas que quando olham para a palavra de Deus e veem as muitas cobranças que a Bíblia faz, sabe como que a pessoa fica? Como se fosse que ela passou a noite inteira chupando um limão. E vive a sua vida com um rosto de pessoa amargurada, triste, sabe? Falando sempre: nossa, que difícil é a vida cristã, que complicada, nossa, eu sou muito ruim, eu nunca consigo viver a vida que o Senhor quer. E a pessoa vive, sabe, apegada àquilo que ela não consegue fazer. E por outro lado, existe a pessoa que vive muito, entre aspas, feliz. Só que feliz até sem respeito por Deus, fazendo piada de tudo, já que a vida não vale a pena, então vamos rir de tudo, sabe? Considerar a vida uma brincadeira e muitas vezes viver da maneira que me agrada e viver contente com o que eu quero. Mas se vive como um tonto,
como uma pessoa que de fato não valoriza as coisas que Deus lhe dá, não valoriza a palavra de Deus, não valoriza as oportunidades que ela tem de participar da alegria de Cristo. Uma pessoa que de fato vive alegre e com a alegria de Cristo Jesus é alguém que tem as características de Cristo e vive dependente de Deus, equilibrado em Deus, porque ele entende que sem Deus nada ele pode fazer. Muitas vezes vivemos amargurados na nossa vida cristã porque não dependemos do Senhor. Queremos fazer as coisas, mudar a vida das pessoas e mudar até nossa própria vida e até fazer boas obras. E boas obras, gente, é qualquer coisa. É você talvez limpar a igreja, talvez você vir pregar, talvez você sair fazer uma campanha evangelística, mas tudo com as suas mãos. E esse fardo se torna cansativo. Esse é um lado. Agora o outro lado é aquela pessoa que sabe, não estou nem aí com a vida, faço o que eu quero, faço piada de tudo, faço piada até de Deus. A pessoa que zomba de todas as coisas que acontecem, sabe? Esse tipo de pessoa não tem temor de Deus. E começa a se tornar um tolo que vive a sua vida só para trazer alegria para si mesmo, segundo o seu jeito. Porém, existe o Filho de Deus, aquele que entende que permanecer como Cristo permaneceu é necessário. Permanecer em Jesus, assim como Cristo permanece em Deus. Mas o que é permanecer, pastor? A palavra permanecer pode ser entendida como relacionamento. Quando diz assim, permaneçam em mim, assim como eu tenho permanecido no Pai. Vocês permanecerão em mim se vocês obedecerem aos meus mandamentos. A maneira de Cristo permanecer em Deus e se relacionar com Deus foi como? Obedecendo os mandamentos de Deus Pai. A maneira que um crente pode ser alegre de forma plena é sendo uma pessoa obediente aos mandamentos de Deus. Você já parou para pensar quantos mandamentos tem aqui? E todos esses mandamentos resumidos em 2: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quais são as implicações disso para o meu relacionamento com Deus? Quais são as implicações disso para de fato eu ter uma verdadeira alegria? Alegria de ser cristão. Quais são as recompensas que me esperam em Cristo Jesus que podem me trazer de fato alegria? Mas qual foi a maior dor que o Senhor tirou de mim e pregou numa cruz, para que hoje eu esteja aqui louvando e agradando ao Senhor com a minha vida? O maior motivo de tristeza, Jesus já pregou na cruz, e são os nossos pecados. E o maior motivo da alegria é a possibilidade que Deus nos dá de fazermos parte da família de Deus. A dinâmica de Deus lidar com seus filhos é cortando alguns, no sentido de também levantando, certo? Como eu expliquei essa palavra, você pode estudar um pouco mais ela. E a segunda maneira é podando. E a maneira que Deus nos poda é por meio das provações. Provações que acontecem na nossa vida. Provações que vêm para mostrar áreas do nosso coração que mostram de fato onde estão os nossos erros e faltas que temos contra Deus, áreas onde temos reprovado, que precisamos crescer. As provações podem ser a maneira que Deus usa para trabalhar ainda mais áreas das nossas vidas, que talvez aquelas coisas que alguma vez foram bênçãos na nossa vida, hoje têm se tornado um peso para nós. E sabe que coisas Deus corta ou poda muitas vezes
em nós, em cristãos, para que nós possamos nos relacionar com Deus de forma plena, as coisas, ou as maiores coisas que Deus corta, ou que Ele poda, para que nós possamos nos relacionar com Ele, são relacionamentos. Sabe aquele amigo, aquela pessoa, aquele parente, que muitas vezes vem e cochicha ao seu ouvido coisas que vão totalmente contra a vontade de Deus, que te levam muitas vezes a pensar em coisas erradas, em pecado, em você se voltar contra o Senhor, em você agora esquecer da palavra de Deus. Esse tipo de pessoas muitas vezes o Senhor tira, e tira de várias maneiras, afastando, talvez te levando para um lugar longe, ou talvez mesmo levando a pessoa, porque Deus não quer que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Ele. Deus quer que nós possamos permanecer nele e permanecer em relacionamento. Para terminar, Deus não descansa dos seus filhos, e Ele fará de tudo e sempre para que nós possamos dar fruto, para que os filhos de Deus possam dar fruto. De novo, para terminar, Deus não descansa dos seus filhos, e Ele fará de tudo e tudo para que nós possamos dar fruto. O que são frutos? Fruto é uma alma que você ganha diante de Deus. Segundo, fruto também é boas obras que você faz com e no poder de Cristo Jesus. E terceiro, fruto também é o fruto do Espírito, a possibilidade de você mostrar um caráter aprovado diante de Deus. Esse caráter aprovado, caracterizado pelo fruto do Espírito: amor, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, perseverança, alegria, benignidade. Se você é cristão, se preocupe se você está dando fruto diante de Deus. Avalie a sua vida e veja diante de Deus como está o seu coração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, porque podemos pensar um pouco, Senhor, na dinâmica que o Senhor tem para cuidar dos seus filhos. Filhos que somos nós, aqueles que acreditamos em Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, que nessa parábola, Senhor, somos vistos como os ramos que estão ligados à videira, que realmente, Pai, precisamos sempre dos Teus cuidados. Algumas vezes, Senhor, é necessário que o Senhor nos balanceie um pouco e nos levante de novo para nos dar, Senhor, a orientação correta, para nos mostrar se estamos caminhando da maneira que Te agrada, para ver se de fato estamos dando fruto. Pai, eu peço pelas pessoas que estão avaliando o seu coração e pensando se de fato em alguma área da sua vida eles têm dado fruto. Se não for assim, Pai, que nesse momento cada um possa reavaliar o compromisso que tem tomado diante de Ti, de se render a Ti, Senhor, como Senhor e como Salvador. Que o Evangelho faça sentido para as nossas vidas, que nos apeguemos, Senhor, à força de Cristo Jesus, que um dia morreu numa cruz, derramou seu precioso sangue, para que por meio dele, Senhor, os nossos corações sejam limpos, os nossos pecados perdoados. E Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida juntamente com Ele, Pai. E aqueles cristãos, Senhor, que muitas vezes já têm dado fruto na sua vida nessa terra, pessoas que anteriormente, Senhor, tinham uma dedicação, uma santidade um pouco mais voltada para o Senhor, mas que em algum momento, Senhor, se desviaram do caminho e agora estão estagnados, Senhor, parados num lugar só. Também, Senhor, poda, tira aquelas coisas, sejam coisas materiais, seja, Senhor, relacionamentos, seja mesmo, Senhor, caráter
áreas da vida de cada uma dessas pessoas que estão atrapalhando o crescimento ainda maior que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos ver, Senhor, maduros, dando fruto, e fruto que seja para a Tua glória. Mas assim como diz a Tua palavra, Senhor, nós não podemos dar nenhum fruto se nós não permanecemos contigo. E em Ti, e permanecer em Ti, Senhor, é se relacionar com o Senhor, é viver juntamente contigo e Te glorificar com as nossas atitudes, obedecendo os Teus mandamentos. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue a nos guiar em tudo o que temos para fazer ainda nesse dia, ainda nessa semana. Nos guarda com a Tua provisão, nos cuida, nos livra, Senhor, do homem mau, e nos dá de fato a Tua plena paz. E como diz essa passagem, a alegria plena, Senhor, de entender quem nós somos em Cristo Jesus. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Se nas águas eu me afundo, vem me socorrer. Quando as ondas me derrubam, vem, Senhor. Quando clamo a Ti, atende, ó Deus, e dá-me Tua mão. Ó Senhor, livra-me do meu temor. Se estás comigo, quando estou em aflição, não tenho medo. Sinto Teu amor por mim, e pela noite eu sei que és a minha luz. Toma minha mão, guia-me, ó Deus. Se nas águas eu me afundo, vem me socorrer. Quando as ondas me derrubam, vem, Senhor. Quando clamo a Ti, atende, ó Deus, e dá-me Tua mão. Ó Senhor, livra-me do meu temor. Se estás comigo, eu enfrento meu viver, pois Tu me guias e dispersas meu temor, e no meu pranto eu sei qual foi o Teu sofrer, eis minha dor. Ó meu Jesus, se nas águas eu me afundo, vem me socorrer. Quando as ondas me derrubam, vem, Senhor. Quando clamo a Ti, atende, ó Deus, e dá-me Tua mão. Ó Senhor, livra-me do meu temor. Ó Senhor, livra-me